Pronto. Boa noite, pessoal. A partir desse momento, a aula está sendo gravada, tá? Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa aula de hoje. Hoje a gente termina de dar a matéria, tá? Termina a matéria. Depois a gente abre, né, para... havendo tempo, a gente abre para questão da revisão de algum ponto que vocês tenham dúvida. Aí, por fim, né, a gente vai se preparar a prova na próxima. Nosso próximo encontro vai ser a prova, ou seja, na terça-feira, tá? Então, vamos começar. Está terminando tomar a decisão. Então, vamos lá. A gente já viu, tá, no processo de tomar decisão, nesse framework que a gente está apresentando, né, a gente já viu a questão da identificação da situação, problema, oportunidade. Vimos as ferramentas para obter informações de situação, o diagnóstico e análise, né, que é o diagrama de Pareto, matriz Guth, diagrama de Chikawa, campo de forças. Vimos a questão de geração de alternativas, né, com brainstorming, brainwriting, paradigma de Rubinstein, árvore de decisões. E entramos na avaliar e escolher uma alternativa, né, vimos a árvore de decisão, vimos a análise de vantagens e desvantagens, e começamos, a gente praticamente viu a Delphi, né, mas como é o último slide, eu sempre gosto de repetir o último, que às vezes, né, é mais rápido, então a gente fala de uma forma diferente para vocês. Para vocês... A gente parou aqui, desculpa. Para vocês, né, se tiverem alguma dúvida, a gente poder esclarecer, tá? Então, a técnica Delphi, análise multicritério, e depois a gente entra na implantação, a decisão escolhida e a avaliação dos resultados. E aí a gente fala um pouquinho sobre alguns aspectos a mais sobre o processo de decisão, né, os problemas também de decisão, a gente fala, e a gente termina a matéria. Então, vamos lá? Então, a gente viu, esse foi o penúltimo slide apresentado, a gente fala que a técnica Delphi serve para essas coisas aqui, que é realizar entrevistas com especialistas, entrevistas anônimas, usado para obter comentários concorrentes, mas o nosso uso aqui, e como essa ferramenta é mais usada justamente quando existe um certo grau de conflito ou confronto, onde o brainstorming e discussão direta não são aplicáveis, né? A ideia é você chegar a um consenso, uma ferramenta de consenso para ser usada em grupo, tá? Então, vamos lá, rapidamente, para escolher a alternativa, como a gente disse. A gente falou rapidamente sobre o processo, definindo o escopo, escolhe alguém para ser facilitador, porque vai ter os giros, né? Elabora o questionário a ser respondido, define a lista de entrevistados, e aí entra no loop, que a gente chama, que distribui os questionários para os entrevistados, recebe respostas dos entrevistados, compila as respostas, redistribui os questionários para os participantes. Só para você entender melhor esse processo, como é que é, deixa eu fazer um desenho aqui. Imagina que você tem 5 pessoas numa mesa, tá? 5 decisores numa mesa, então tem um decisor aqui, outro decisor aqui, outro decisor aqui, outro decisor aqui, outro decisor aqui, você tem 5 propostas, tá? Então, você tem a proposta 1, tá? Que primeiro começa com o decisor 1, questionário, né? Depois, proposta 2, tá? Com o decisor 2, uma proposta 3, que está com o decisor 3, proposta 4 e a proposta 5, 4 e 5. E aí, e o decisor, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, todo mundo responde o questionário a respeito da proposta, dá o detalhamento, faz as perguntas a respeito da resolução do problema por aquela resposta, e depois passa o questionário 1 para o 2, passa o 2 para o 3, passa o 3 para o 4, passa o 4 para o 5, passa o 5 para o 1, e aí a ideia é que também esse facilitador, ele pega aquelas questões, principalmente se tiver vários cargos, ele pega aquelas questões, né, e redistribui, até às vezes aleatoriamente, mas a ideia é que todo mundo veja todas as propostas e possa opinar em cima de todas as propostas, tá? Porque você sabe que normalmente nas organizações há, às vezes, favoritismo, né, de uma ou de outra. Então, a ideia é que todo mundo consiga ver, todos os decisores consigam ver todas as propostas, se manifestem a respeito delas. Depois se compila os resultados finais, preenche uma lista com os riscos obtidos, tá? Uma lista com os riscos obtidos, e aí o que se faz na prática? Na prática, eu preferia fazer sempre assim. Depois, com esses resultados, o que eu fazia? Eu apresentava os resultados para o grupo, tá? Colocava o resultado no grupo,
e aí discutia, a gente conseguiu esses resultados, o que vocês acham? E aí as pessoas, né, se posicionavam e aí chegava a um consenso, ou chegava a maioria, votava qual seria a melhor proposta, baseado em tudo aquilo que foi levantado, e agora que todo mundo conhece a resposta do outro, né? Está bem claro a respeito desses aspectos, e as pessoas podem se manifestar, tem abertura para manifestação. Então, é uma ferramenta que eu já falei para vocês, que eu já usei bastante. Normalmente tem grandes resultados, mas o problema dessa ferramenta é porque demora muito. A verdade é essa. Para aplicar, ela demora bastante. É uma das ferramentas que mais demoram, mas dependendo do tipo de decisão que você quer tomar, ela é extremamente útil, né? Pois é uma decisão que envolve muitos recursos, um grande valor financeiro, ou uma decisão que seja muito crucial para a empresa. Ela acaba sendo... Diminuir um pouco a luz, que está muito quente. E ela merece um tempo maior de análise, né? E um tempo maior de escolha de alternativa, tá? Então, essa ferramenta é muito usada, como eu falei. Eu diria que desse grupo de ferramentas, as duas mais usadas são essa e a análise multicritério, que você vai ver agora. A análise multicritério também é uma ferramenta... A maioria dessas ferramentas que a gente está vendo são ferramentas para você usar em grupo, né? E a ideia é que esse grupo seja bastante representativo, além de ser um grupo de decisores, que conte também com pessoas que têm um conhecimento mais, vamos dizer, mais específico a respeito de alguns temas, para dar suas posições também, tá? Então, a gente já apresentou, então vou apresentar agora a parte nova. Análise multicritério, né, segundo Olson, 1996, o objetivo principal dos sistemas de suporte à decisão multicritério é fornecer ao usuário ferramentas que o levem a explorar o problema com o objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. Então, como eu falei, é uma ferramenta para ser usada em grupo também, né? E o objetivo dela é encontrar uma solução onde tem vários pontos de vista contraditórios, ou seja, é bem parecido, a função dela é bem parecida com a função da Delphi, tá? Da ferramenta Delphi. Só que tem um detalhe. O Delphi ele foi criado para análise de risco e impacto, tá? E ele é usado também para a questão de processo decisório, porque todo processo decisório envolve risco e tem um impacto. Então, por isso ele é usado também. Já a análise multicritério ela foi criada com o objetivo de resolver, ou seja, de chegar a um consenso quando você tem um problema numa decisão. Ou seja, ela foi criada com esse intuito, né, com essa finalidade, o que torna ela uma ferramenta bastante útil. Inclusive, ela é mais rápida de uso do que o próprio método Delphi, mas aquela máxima que eu falei para você. Como toda ferramenta tem um viés, a ideia é você não se basear apenas numa ferramenta para tomar uma decisão. Você sempre se baseia em duas. Eu, particularmente, quando a decisão é muito importante, eu gosto de usar o Delphi e gosto de usar a análise multicritério. A análise multicritério, primeiro, porque ela dá uma visão geral, né? Você vai ver que tem um exemplo aí, um exemplo português, inclusive, trouxe um exemplo português, e aí, de um livro, né? Um livro português também, e eu trouxe um exemplo que a gente vai ver mais adiante. Mas só para você ver que é como se fosse a discussão inicial, né? E é muito interessante que você chega a uma conclusão de uma forma bem mais rápida, tá? Mas com o grupo também mostrando. Então, o ideal é você montar essa ferramenta e apresentar num PowerPoint, alguma coisa, e as pessoas vão ver, vão se manifestar, e você anota as manifestações, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Conforme afirma Moura, 2007, a análise multicritério baseia-se em um mapeamento de variáveis por tema e informação. Para tanto, faz-se relevante definir o grau de pertinência de cada tema e barra informação, chamado de plano de informação, e cada um dos seus componentes para a construção do resultado final. Então, é bastante interessante a ferramenta, como eu falei. Deixa eu ver aqui. Eu estava com desculpa, eu estava com o chat fechado. Se bem que eu falei, eu vi aqui, né? Telinha, né? Caitlin também, boa noite. Letícia, Adriano, todos que estão, né? Hoje estamos, né, começamos cedo, todo mundo, felizmente. Eu fico até feliz quando a gente começa com muita gente na sala, é muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Reta final, né, aquele negócio que a gente falou, reta final, a gente tem que, né, aquele esforcinho. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre análise na prática, o que eu tenho que fazer para gerar análise multicritério. Eu vou explicar, né, são 4 itens. Tem um item que é bem grande, que é mais complexo de entender.
Depois a gente vai ver na prática como é que é, e você vai ver que é bem fácil, mas a explicação às vezes demora um pouquinho, porque ela tem uma ordem, né? Então tem que pensar na questão do passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai definir o problema e a decisão designada. Isso a gente já faz, né? No nosso framework, só para lembrar, a gente já primeiro faz isso, identifica, né? Identifica a situação, problema, a oportunidade, né? E obter informação, faz o diagnóstico, que é fundamental até para você, qualquer processo que você vai usar, qualquer ferramenta que você vai usar, é fundamental você fazer isso. Então, está aqui. Depois você vai estruturar uma hierarquia do ponto de vista global de gestão, ou seja, você vai colocar o problema, né? E aí você vai listar o que é mais importante e o que é menos importante para resolver aquele problema. É aquela história, né? Todo problema, a gente fala problema, mas ele serve, né? Problema, realmente resolver um problema da empresa, se proteger de uma ameaça ou aproveitar uma oportunidade. Deixa eu baixar aqui, senão a gente vai ouvir. Inclusive, teve uma notícia nova lá no grupo dos professores, não está bombando, o grupo está bombando. Então, eu defino essa hierarquia, o que é mais importante e o que é menos importante, tá, no ponto de vista global da gestão daquela empresa, né? Lembrando que a importância, né, é definida pelos gestores, então a ideia é que cada um manifeste o que é mais importante e depois se chega a uma conclusão, o grupo chega a uma conclusão do mais importante para o menos importante. A gente vai ver isso mais adiante no exemplo, vai ficar fácil entender. Aí você vai construir uma matriz de comparação binária, sim ou não, né? Comparação binária, né? Criticando o impacto de cada elemento sobre cada critério de referência do nível superior. Quando conjugados dois elementos, a maioria dos indivíduos preferem formular uma apreciação que exprime suas preferências para um número inteiro. A matriz permite transcrever esse valor a uma dada posição e o que for recíproco, inverso da posição simétrica, o elemento situado à esquerda é, por convenção, examinado em sua função relativamente ao elemento situado no topo da matriz. Quando você vê o desenho, você vai ver que é bem fácil, né? A explicação, eu peguei a explicação que está no livro, tá? Então, eu achei bem complexa, por isso que eu trouxe um exemplo. Fui procurar um exemplo bem legal, bem fácil de entender, e explicando vai ficar mais fácil ainda. E aí depois você vai obter todas as apreciações necessárias do grupo para desenvolver o conjunto de matrizes da terceira etapa. Então, a primeira etapa, né, definir o problema. A segunda etapa, estruturar a hierarquia, o que é mais importante, o que é menos importante. E aí você vai construir uma matriz, tá? É a terceira etapa. Então, vamos lá. Primeira etapa, tá? Você vai elencar os critérios, né? Quais os critérios? Por exemplo, aqui nesse caso, um engenheiro civil português recebeu 2 ofertas de emprego 1 e emprego 2, tá? E aí, olha só como é que a análise é legal. Acho que você vai gostar da análise. Então, você tem, por exemplo, primeiro ele tem, o primeiro critério é o salário, quanto ele vai ganhar. São 14 meses, por quê? São 12 meses do ano, mais férias, mais 13º, né? Então, são 14 salários que ele vai receber. Tá? O salário anual dele, tá? Ou seja, que compreende o que ele vai ganhar no ano, tá? Todo o dinheiro que ele vai ganhar no ano. A questão da oportunidade profissional, né? Ou seja, chance de crescer, chance de melhorar na carreira e crescendo, né? Ele entra e depois vai crescendo. A questão da localização e a questão de custo de vida, tá? Então, vamos analisar item a item. Isso aí a gente faz no grupo, tá, pessoal? Estou simulando, fingindo que você é o nosso grupo de gestores e eu estou apresentando para você. Então, o primeiro caso, salário anual, tá? 14 mil euros, tá vendo? Lembra que eu falei que é Portugal? É euro lá. E o emprego 2, 21 mil euros. Se fosse só esse o critério, você dizia, poxa, vou pegar o de 21 mil. Mas tem um detalhe para você entender. Vamos lá. A oportunidade profissional aqui é alta, ou seja, eu vou entrar ganhando 14, mas eu tenho uma grande chance de logo estar ganhando mais, até superar os 21, né? Ou seja, eu vou ter um crescimento de carreira ao longo do tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, mas eu tenho chance de crescer a carreira. Aqui não, aqui eu vou entrar ganhando 20 mil euros, mas vou ficar ganhando isso muito tempo, até que sem chance de ser promovido, ou até uma chance muito pequena. Então, em termos de carreira, aqui é pior, né? Aqui a localização é em Lisboa, um grande centro urbano, né? Custo de vida alto, né? Até o custo de vida fala, uma cidade agitada, que tem
as noites de Lisboa, né? Você tem muita coisa para fazer à noite, né? Então, é legal para quem é solteiro, né? Que é legal para quem está buscando, né, a sua amada ou o seu amado, então é bacana, né? Já aqui em Coimbra, é uma cidade de estudantes, eu conheci Coimbra, conheço Lisboa e Coimbra. Coimbra é uma cidade como se fosse do interior, né? Uma cidade bem pequena. A construção maior que tem em Coimbra é a Universidade de Coimbra, né? Então, é uma cidade bem assim, interiorana mesmo. O povo se conhece, né? Uma coisa assim, apesar de não ser tão pequena assim, ela é uma cidade assim que guarda aquele ar de cidade do interior. Lembra um pouco Curitiba, aqui no Brasil. Curitiba é assim, é uma cidade grande, mas ela guarda muito de cidade do interior, né? No povo. Lá não é tão grande quanto Curitiba, é bem menor, né? Mas tem aquele negócio das pessoas sorrirem umas para as outras, aquele negócio bem interiorano mesmo, nível quase zero de assalto, de sequestro, de problema assim, muito difícil, né? Enquanto que Lisboa não, é um grande centro, com os problemas de todos os grandes centros. O custo de vida em Lisboa é altíssimo, não é alto, é altíssimo. Lembra um pouco Brasília, onde a moradia é muito cara, né? E a comida também é cara. E já em Coimbra, você come fácil, barato, de uma forma barata, então um salário menor, você consegue viver melhor, tá? Aí, falando um pouquinho, só para você pensar. Vamos pensar como se fosse pessoa, né? Que é o nosso caso aqui. Se você é um cara novo, por exemplo, a maioria de vocês que não está casado ainda, tem uns que eu sei que são casados, mas alguns que não são casados ainda, que estão começando a carreira, o que você vai pensar? Fala assim, o emprego 1 é melhor para mim, por quê? Porque eu entro ganhando menos, mas eu tenho chance de ganhar muito mais do que 21 mil. Eu vou começar a minha carreira, vou melhorar a minha carreira lá. Então, e depois, sou solteiro, né? Se for solteiro, sou solteiro, pô, eu lá tenho as noites de Lisboa, né? Tem muito bom de coisa para fazer, né? Mas o custo de vida é alto, mas eu estou só sozinho, tá tranquilo. Eu sou sozinho, tá tranquilo. Já se você for um cara mais ou menos da minha idade para mais velho, você vai pensar assim, daqui a pouco eu estou me aposentando, daqui a uns 10 anos estou me aposentando de vez, né? Parando de trabalhar de vez, 10, 15 anos, né? Às vezes até menos, um período até menor, né? Eu tenho, por causa da minha idade, já é mais difícil você galgar cargos mais altos, né? Então, poxa, a minha expectativa de crescimento, de oportunidade profissional também não é tão alta assim. Então, esse aqui, para mim, é um critério bom, tranquilo, não tem problema em relação a isso. Coimbra é uma cidade calma, né? Para quem já tem família, tem filho, tem isso, tem aquilo outro, esse lugar aqui é melhor. Para quem é solteiro, esse lugar aqui é muito melhor. Então, só para você entender que a ideia é você criar esses critérios, né, a partir dessa apresentação dos critérios, você entender a relevância desses critérios para você. Então, se você for solteiro, talvez a relevância da oportunidade profissional seja maior, né? Se você já for casado, é melhor você ganhar um salário maior para você poder sustentar a família com mais folga, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E aí a ideia é você colocar isso para o grupo. E aí depois você faz um desenho, vamos dizer assim, tá? Da escolha, né, do emprego, né, que é o problema em si, das questões, né, de salário, oportunidade profissional, localização, custo de vida, tá? E o que está relacionado ao emprego 1, que está mais próximo do emprego 1, que está mais próximo do emprego 2. E aí a ideia é você, a partir dessas duas representações, o grupo chegue na melhor decisão, tá? Como eu falei, são ferramentas de grupo. É uma ferramenta extremamente rápida, né? Porque a análise, você viu que a gente faz uma análise bem rápida. É bem diferente do Delphi, que você vai demorar bastante para fazer. Então, o que poderia ser? Você poderia usar essa daqui preliminarmente, chegar às melhores alternativas e depois levar essas para o Delphi. E no Delphi você faz uma análise mais minuciosa delas e aí você chega a uma conclusão. Claro que é uma sugestão, cada caso é um caso, depende do tempo que você tem para tomar a decisão, depende da quantidade de pessoas, depende de uma série de coisas, tá? É uma excelente ferramenta também, como eu falei, para você usar em grupo, tá? É difícil o uso dela a nível, só o gestor tomar a decisão, ela fica meio inócua, né? O ideal é que você tenha isso para vários gestores, um comitê, como eu trabalhei, um comitê de 22 pessoas, né? Ou então até um grupo um pouco menor, mas que conte também com a participação de pessoas que tenham um conhecimento mais relevante a respeito. Nesse caso aqui, nesse exemplo, não, porque é um exemplo de vida, né, pessoal, que é mais fácil entender, tá? Mas estou falando num caso real, né, que você tem uma decisão empresarial que envolva
esforço de algumas áreas da empresa. Então tá. Pessoal, até aqui está tranquilo? Ou alguma dúvida com relação ao que a gente já viu? Eu vou tentar ligar o ventilador aqui, viu, pessoal, que está muito quente, mas... Opa. Se fizer muito barulho, eu desligo. Vamos ver se vai embaixo da mesa, melhor. Tranquilo, pessoal? Podemos ir, então? Tranquilo, Caitlin respondeu. Então, vamos lá. Implantar a decisão escolhida, tá? Então, a gente já viu a questão de todas as ferramentas e agora a gente vai ver alguns aspectos de como implantar a decisão, tá? Então, vamos lá. Como é que você implanta a decisão escolhida? Normalmente, não há ferramenta melhor para implantar a decisão do que os planos de ações, né? Os planos de ações são, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta para você implementar. Como é que você faz um plano de ação? Não, beleza, Pedro, tranquilo, sem problema. Como é que você faz um plano de ação? 5W, 2H, tá? Você deve ter visto essa ferramenta em 2, 3 disciplinas, com certeza. Como eu falei para vocês, eu dei uma olhada nas ementas, né? Para também não ser repetitivo, para ser o mais objetivo possível com essa disciplina e mais prático possível também, né? A ideia é você ver conceito com objetividade, né? E verificar como é que você aplica na tua vida isso, como a gente falou, né? Então, falando um pouquinho sobre os planos de ação, então vamos lá, implantar a decisão escolhida. A implantação de uma decisão é algo visto como mais importante que a decisão em si, pois de nada adianta escolher a melhor alternativa se esta não será executada corretamente. Após a tomada de decisão, é preciso divulgá-la corretamente para os seus executores e realizar uma distribuição de tarefas adequada. Para tanto, faz necessário o desenvolvimento de planos de ação, elencando datas entregáveis e responsáveis. O principal de um plano de ação é ter a data que você vai executar cada parte dele, né, e a data de término, ter o que vai ser entregável, ou seja, o que você vai entregar no final de cada parte e quais os responsáveis, certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Como é que você utiliza, como é que você faz um plano de ação? Olha, um plano de ação, né, é o famoso 5W, 2H. O que é? That, o que, who, quem, when, quando, where, onde, why, por quê, how, como e how much, quanto, tá? Então, esses são os itens que todo plano de ação deve ter. O que mais? A ideia é como você, numa empresa, você pode ter várias decisões, né? A ideia é que você, eu acho que sim, isso é melhor mesmo. Eu acabo falando muito alto por causa do barulho. Ver se eu aguento. Então, vamos lá. Como você pode ter várias decisões na empresa, a ideia é que cada plano de ação tenha umas definiçõezinhas, vamos dizer, um mínimo de conteúdo, para até permitir o acompanhamento mais fácil, né? Então, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar a decisão, vou até contar uma experiência minha. Lá onde eu trabalhava, naquele banco que eu comentei com vocês, a gente tinha, tá, todas as decisões elas eram feitas por meio de plano de ação, né? E a gente estabelecia uma nota técnica. Então, fazia uma nota técnica. A nota técnica tem um número, né? Então, lá, cada nota técnica tinha um número, tá? Por exemplo, 2020, né? Se fosse agora 2020, barra, e aí tem um numerador, um programa que numerava, então seria 2020 barra, sei lá, 123, né? Que seriam a centésima, duodécima terceira nota do ano, por exemplo, de 2020, tá? Era mais ou menos assim, um número sequencial por ano, tá? Então, você tinha 2020, e aqui o nome da decisão, que era o título da nota explicativa, tá? O título da nota explicativa era essa. Você tinha os objetivos ou os resultados que você queria alcançar com aquela nota, então você tinha a definição dos objetivos ou resultados, tá? Por que é importante? Porque no final de implementada, você vai verificar se você alcançou isso ou não. Então, o ideal é que tenha os objetivos aí. Tinha os riscos, possíveis riscos que você estava incorrendo ao implementar e ao não implementar essa decisão, tá? Então, tem o de sim e o de não, tá? Tinha os riscos. Por quê? Porque os riscos de não implementar te direcionam para o que levou a implementar aquela decisão, né? E os riscos que existem por estar implementando, né?
é útil você colocar isso para você analisar, né, se durante esse processo está acontecendo algum risco está incorrendo, né, ou não. Então é importante, ou seja, é como se fosse um painel de instrumento. Você está colocando o principal ali para você olhar. Assim que você olhar aquela decisão, olhar aquele plano de ação, você está vendo tudo. Lá no banco, como é que era? Você tinha uma nota técnica e o anexo da nota técnica era um plano de ação, né? Quando era um plano de ação pequeno, tipo assim, 3, 4, essa parte, assim, o 5W2H, fazia parte do corpo da nota. Pum, né? Quando era um plano mais elaborado, tinha 5, 6, 7, às vezes 10 fases, ou até muito mais do que isso, era um anexo. Então, falava conforme plano de ação detalhado em anexo. Pum, né? E aí, no anexo estava o plano de ação. E as pessoas assinavam e rubricavam os planos de ação. E aquilo ali, depois que estava com a assinatura do primeiro gestor da área, vamos dizer, do diretor, dependendo do nível de alçada, aquilo tem que ser executado e o responsável já fica atento e vai cair no colo dele. Bem, sobre essa questão, professor, dentro da empresa, 5W2H, né? Se eu preciso usar tudo, não. Alguns campos eles são obrigatórios para você colocar num plano de ação. Tem alguns que são meio redundantes. Então, por exemplo, o onde. Se é uma medida para você executar dentro da empresa, você precisa botar dentro da empresa, no setor tal da empresa, né? Quando você envolve vários setores, sim, vale a pena você colocar, olha, esse aqui é da área tal, fulano da área da outra área, ciclano da outra área, vale a pena quando a empresa é grande, vale a pena. Quando não, quando a empresa é menor, não tem sentido você botar o onde, tá? Outra coisa, o que é importante aqui, né? O quando, como a gente falou, é vital, tá? O que vai fazer também é vital, tá? O porquê está fazendo, tem decisões que são autoexplicativas, às vezes é dispensável também. É bom colocar? Tem algum mal em colocar? Não, o ideal é você colocar, mas às vezes fica, como é que eu posso dizer, fica meio redundante, né? Então, por exemplo, você vê em vários 5W2H, na verdade, 3W2H, vamos dizer assim, né? Às vezes você vê de uma forma diferente, por quê? Porque esses dois campos, eles são meio que redundantes. Não, a empresa tem vários lugares, né? Tem várias áreas. Aí sim vale a pena você botar o onde. E o porquê você está fazendo, normalmente você já está definindo com os objetivos, né? Você já está definindo os riscos de fazer e de não fazer, já estão definidos. Então, às vezes, você pode suprimir o porquê. Às vezes, não. Se você puder botar, é sempre bom colocar, tá? O que a gente está circundando, você é obrigado a botar. O como você vai fazer é muito importante, tá? O quanto que recurso envolve é vital também, é muito importante, né? E o quem vai fazer é o mais importante de tudo, o quem e o quando, né? Então, quando é o quê, como, né? Quando, quanto e quem, tá? São os mais importantes, tá? E aí você vai definindo isso, depois que você define todos os itens, você vai colocar, por exemplo, primeira atividade aqui, segunda atividade aqui. Vocês já fizeram um plano de ação? Já, né? Terceira atividade aqui, tá? Quarta atividade aqui, assim por diante, até chegar na última atividade, né? Por quê, como, quando, onde, quanto, quem, tá? E vai colocando isso, cada atividade. Ela pode ter, além disso, se for um projeto, ou se de repente você quiser arrumar uma forma mais prática de acompanhar, ela pode ter um entregável, né? Então, além do quem, né, você pode ter um entregável, ou seja, cada fase dessa vai gerar um relatório. O banco gostava muito de fazer isso, tá? Gerava um relatório, gerava um documento, gerava alguma coisa. Cada fase dessa, você tinha que gerar alguma coisa, tá? Então, gerava um documento dizendo até aqui a gente fez isso, por exemplo, né? E às vezes era meio redundante, a pessoa, pô, por que eu vou gerar uma fase? Já fiz, ó, é tipo meio Kanban, né? Mas em projetos, não. Em projetos, você praticamente toda fase tem que gerar um entregável, né, que você passa para a fase seguinte. Então, muitas vezes é interessante gerar esse entregável que eu falei, porque é uma forma de você controlar também mais rigorosamente o processo, né? Porque o cara tem que entregar alguma coisa para alguém e a pessoa que não recebeu, não recebi ainda. Então, ela acaba cobrando de alguma forma, né? Isso é muito interessante, pessoal, porque é uma metodologia muito simples, né? Eu volto a dizer, eu gosto muito da frase da Clarice Lispector, que para você ser simples requer muito trabalho, né? E a verdade, eu acho interessante porque usando ferramentas bem simples, como você viu, algumas que você aprendeu, nem deu muito valor, né, na época que você aprendeu,
você usando dessas ferramentas, você consegue grandes resultados, excelentes resultados. É bem diferente do gestor que não usa, que usa a cabeça. Vou fazer isso, vamos fazer, anota aqui no papel de pão, né? Vamos fazer assim. E o que acontece? O resultado de um gestor que usa a ferramenta frente a um gestor que não usa, mesmo ele tendo menos experiência, é sempre melhor, tá? Porque o próprio estudo para você usar as ferramentas, ele vai gerar massa crítica para resolver melhor o problema, entendeu? Então, é bastante interessante. A própria discussão dos gestores para chegar nas alternativas e na melhor alternativa, só isso já ajuda também. Então, o fato de você estar usando essas ferramentas, eles dão, vamos dizer, eles apimentam o processo de decisão. Além de dar mais segurança para o gestor, dar mais segurança para quem está acima dele, dar mais segurança para os acionistas da empresa, porque eles passam a ver aquilo como um processo mais técnico, né? E não empírico. Não, botei o fulano só toma a decisão errada, né? E a decisão errada acontece, viu, pessoal? Estou falando para vocês, vocês vão dizer, por isso aí você tem muito mais chance de dar certo a decisão. Mas, ainda assim, existe a possibilidade de dar errado. E aí, dando errado, você usou uma metodologia, você está respaldado. Ninguém pode derrubar porque acontece, tá? Agora, se você não usa a metodologia, usa mal a metodologia, aí não tem escolha. Contando para você um detalhe, não sei se eu contei nessa turma, tá? Eu tinha um chefe, né? Eu não vou nem falar o nome dele, porque uma pessoa que eu gostei muito, me ensinou muito na vida mesmo, ensinou muito a ser gestor. Ele era um cara, sabe aquele gestor padrão, aquele cara que você acha assim, pô, esse cara aí eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Era assim. Foi o meu, né? A gente sempre escolhe pessoas para seguir, né? E esse cara eu aprendi muito com ele. Foi uma grande pessoa na minha vida. Um cara que me ajudou muito, né? E aí esse meu chefe, ele era o gerente de visão, na época eu era o assessor dele, né? Um assessor sênior dele. E aí ele me ensinou muito, mas ele, num belo dia, ele tomou uma decisão errada, tá? E ao tomar essa decisão errada, ele não usou essas ferramentas que a gente está usando. E aí o executivo dele questionou, porque deu problema, né? Como eu falei para você, tudo está sujeito a problema. E o executivo questionou e virou para ele, por que você tomou essa decisão? Ele virou, porque eu achei o melhor caminho, e ele falou o que ele achou. É um efeito chamado âncora, que a gente vai ver mais adiante. Ele viu um negócio e falou assim, isso aqui resolve, por causa disso aqui eu estou decidindo. Só que ele deixou de ver vários aspectos, né, que faziam parte da decisão. Se ele verificasse mais 2, 3 aspectos, ele não faria aquilo que ele fez. Então, só para ilustrar, era uma outra área, como a área que eu trabalhava era a área de planejamento, né, de todo o banco, e essa área era uma área, né, que tinha um cacife, ela era um órgão de staff da presidência do banco, era uma diretoria de staff da presidência do banco, ou seja, ela só subordinava ao presidente, né? Então, era interessante, até o diretor dessa diretoria, ele tinha um poder que era assim, dizia assim, na ausência do presidente, ele substituía, para você ter uma ideia como é que o cara era, como é que a diretoria era e o poder que o diretor tinha. E isso acabava empoderando os funcionários daquela diretoria também, né? Fulano quase que eu falei o nome, fulano da diretoria de estratégia, né? Te dava um poder, e era um trabalho muito gostoso, porque você realmente passava, toda a empresa passava pela tua mão. Você via ela toda, tá? Era um trabalho muito interessante. Mas esse cara, ele tomou uma decisão, ele quis fazer algo, né, que meio que alterava um serviço de uma outra área, né? E ao fazer análise, ele fez uma análise crua, vamos dizer assim. Ele fez uma coisa bem papel de pão mesmo, e aí tomou uma decisão de fazer aquilo, envolveu a equipe dele inteira para fazer aquilo, chamou, né, pediu ajuda de uma pessoa que estava fazendo uma consultoria, foi assim, foi um evento, tá? Se aquilo desse certo, se ele tivesse feito, realmente poderia marcar um golaço. Mas, quando ele foi tentar implementar na área, né, a qual ele queria, porque era uma área que ele já tinha trabalhado, então ele já tinha um conhecimento, só que ele não trabalhava mais naquela área, ele trabalhava na diretoria de estratégia. E aí, quando ele veio com a decisão, né, a área não gostou, o diretor da área reclamou com o diretor desse meu chefe, e ele perdeu a comissão. Foi o único caso, em 31 anos de banco, que eu vi do cara perder a comissão trabalhando. Por quê? Tem gente que perde comissão, né, por causa de fraude, por causa de se mete em coisas erradas, etc. E tal. Esse cara não, ele tomou uma decisão, ou seja, gerou um trabalho
que era benéfico, né? Só que ele, ao tomar a decisão, ele, vamos dizer, ele tomou uma decisão, escolheu a alternativa errada, vamos dizer assim. Tinha várias alternativas, ele gerou uma alternativa de uma forma, né? Tipo, viu só um caminho, usou aquele caminho e não analisou. E aí ele perdeu a comissão. Foi o único caso que eu vi em 31 anos de banco do cara perder a comissão por causa de uma decisão. Então eu vi ele perder, ele era gerente de divisão e perdeu. Eu, graças a Deus, consegui ser gerente de divisão esse tempo todo, até sair do banco, continuei como gerente de divisão, porque sempre busquei usar essas ferramentas. Tá? Uso hoje meus processos de consultoria, eu continuo usando, né? Uso essas ferramentas bastante, tá? Então, eu posso dizer para você que funcionam mesmo, tá? Mas são, professor, mas são tão simples, pois é. Na simplicidade é o motivo delas funcionarem tão bem. Se elas fossem mais complexas, provavelmente seria difícil aplicar ou seriam aplicadas de forma errada, né? Então, por incrível que pareça, o plano de ação, que eu acho uma das ferramentas mais simples, tá, que existem, ele tem uma eficácia extrema, muito grande mesmo, tá? Porque a pessoa se enxerga ali. E, é claro, ele está recebendo vamos dizer, o plano de ação dele, e ele sabe que o gestor dele tem um plano de ação e que o gestor do gestor dele tem outro, vamos dizer, tem outra cópia. Eu acho que eu expliquei na aula passada, não tenho certeza, mas vou até dar umas dicas, né, de consultor para você. Quando eu fui gerente na década de 90, tá? No banco, né? Eu fui gerente na década de 90, gerente de equipe. E aí eu usei esse livro, me indicaram esse livro, Gerente Minuto, tá? É do Dr. Spencer Johnson e o Kenneth Blanchard, tá? Então, é um livro extremamente simples, pequenininho, ó, bem pequenininho. Como você vê, tá amarelado de tanto que eu já usei, ó, tá amarelado, não sei se dá para você ver aí, tá amarelo ouro quase, de tanto que eu usei esse livro. E esse livro ele tinha esqueminhas, tá vendo? Como esse aqui, ó, tinha uns esqueminhas, umas coisas assim. E uma das coisas que ele falava justamente do plano de ação, e ele dá uma dica, né? Uma dica que eu vou dar para você agora. Quando eu era um gerente, né? Fui gerente de equipe, e eu tinha problema de início, porque eu pedia para os funcionários fazerem as coisas, e aí eu lembrava, às vezes, de cobrar, né? E era muitas coisas. E o que acontecia? O funcionário, às vezes, esqueci, foi mal, né? E aí, no início, eu perdia prazo, aconteciam umas coisas assim, isso aí. E, claro, quem estava perdendo prazo era a minha equipe, mas quem era responsabilizado era eu, que era o gerente. E eu li esse livro, o livro dava uma dica na época. Ele falava que você pegava um bloco, não era esse bloco que eu usava, era um caderno, tá? Pegava um bloco, eu pegava um carbono, folha de carbono, professor, folha de carbono. Claro que depois eu atualizei esse processo, tá? E eu botava a folha de carbono entre as páginas assim, escrevia fulano de tal, né? O que ele tinha que fazer, a data de entrega, arrancava a folha, entregava uma para ele e ficava com outra cópia para mim, tá? Claro que logo depois veio o e-mail, eu passei a fazer isso via e-mail. Então, por exemplo, eu tinha um funcionário que o apelido dele era Paraná, tá? Um cara extremamente bacana, sabe? Gente boa, nunca vi problema, nunca tive problema com ele. O que eu fazia? Eu mandava a mensagem para ele, o e-mail, e mandava no e-mail, eu botava para ele com cópia para mim. Por quê? Ficava na minha caixa, tá? E aí, quando eu ia ver tudo que estava na função do cara, eu simplesmente mandava filtrar pelo nome do cara, botava Paraná, que no título eu colocava assim, o nome da tarefa, tracinho, o funcionário, né? Então podia botar o nome dele, no caso eu botava o apelido, porque ninguém chamava ele do nome dele, né? Eu nem lembro o nome dele, para ser exato. Eu só lembro do Paraná. E porque ele era um cara que nasceu em Curitiba, a vida dele toda no Paraná, aqueles caras que defendem, tomavam chimarrão, né? E aí o que acontecia? Ele botou lá, eu botava lá, e aí eu botava o filtro Paraná, aparecia tudo que estava na mão do Paraná, eu ia lá, imprimia, olhava como é que estava. E aí, como é que está o processo tal? Ou o próprio e-mail eu usava e devolvia para ele, falava assim, favor, informar como é que está o processo tal, entendeu? E aí já acordava, né? Porque ele via que eu estava controlando aquilo. E aí o que eu fazia? Quando a pessoa resolvia o problema, eu pegava o e-mail e jogava numa pasta de resolvido, tá? Então eu só tinha na caixa o que estava em ser. E eu todo dia, ou de 2 em 2 dias, eu colocava o nome dos funcionários e via o que cada um estava fazendo. Foi um processo super simples, que esse livro deu a dica, mas deu a dica para fazer em papel, né? Esse livro é velho, tá, pessoal? Tá? Você vê, foi a 19ª tiragem, ou seja, a 19ª edição, e esse livro eu comprei na década de 90, início da década de 90, quer dizer, mas foi extremamente útil para mim,
E é uma dica simples que eu, inclusive, apresento para as empresas que eu faço consultoria. Porque várias empresas têm esse problema de funcionário que deixa de fazer, e muitas vezes não é por maldade, é por excesso de trabalho. O cara está cheio de serviço e isso não está anotado. Então, você falou para ele, como é que eu fazia? Eu chamava o funcionário, conversava com ele, explicava o que era, e depois eu falava assim, e depois eu ia e mandava um e-mail, conforme a nossa reunião dessa data, foi solicitado que você fizesse trabalho tal, tá? Já falar, professor, isso é burocracia, isso é controle. Isso não é burocracia, isso é controle. É o lado bom da burocracia, é o controle, tá? Com isso, eu sabia o que cada um fazia. De vez em quando, né, o diretor virava para mim, já como gerente de divisão, virava para mim, o que os funcionários estão fazendo? Eu ia lá, pegava um filtro funcionário por funcionário, imprimia as telas, está fazendo isso, fulano faz isso, ciclano faz isso. Quer dizer, eu levava 2 minutos para fazer isso. O controle estava todo na minha mão, não usava nenhum sistema complicado, não usava nada disso, estava tudo ali no e-mail. A gente usava Note, depois passou a usar Colab, né, que era vamos dizer, primeiro era do Lotus Notes, depois passou a usar Colab, que é um processo bem parecido. Ficava tudo ali, você pode usar o Outlook, pode usar até um webmail da vida, vai ficar tudo ali, né? É um processo extremamente simples, extremamente eficaz, e eu já implementei em várias empresas que eu prestei consultoria, via, né, como é que é o processo de gestão, assim, assado. Eu ia sugerir isso, os caras, descobriu a pólvora, que maravilha. E é uma coisa simples. Você pode reparar que na vida, pessoal, as decisões, as coisas mais fantásticas que acontecem são as coisas simples. As coisas complexas a gente faz e esquece, dá um trabalho, ou erra. Agora, o que é simples é uma coisa que a gente guarda. Por isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos sempre ferramentas simples. Eu gosto de prestar consultoria usando ferramentas simples, tá? Porque a partir dessas ferramentas simples você faz grandes coisas, né? E todo mundo vai aplicar por quê? Porque é simples. Se for complexo, às vezes você tem que aplicar uma coisa complexa, mas a tendência de algo complexo dar problema e não ser implementado corretamente é muito grande. Enquanto você usar uma coisa simples, a tendência é sempre dar certo, tá? Então, eu sou um fã de plano de ação, é algo muito fácil, né? Como você já viu. E não tem uma forma melhor de você implementar uma decisão do que isso, tá? Você vai implementar por meio do plano de ação e, claro, vai acompanhar o plano de ação que a gente vai ver logo a seguir, né? Então, acompanhar a implementação da decisão escolhida. Um dos aspectos principais de um processo de tomar decisão é o de periodicamente acompanhar e avaliar a sua implementação, sempre confrontando se realmente o que está acontecendo efetivamente está em linha com o que se pretende fazer. Então, você vai ter o plano de ação, depois que você elabora o plano de ação, você vai divulgar o plano de ação, claro, para os interessados, não vai sair divulgando, colando, né? Tem gente que fala assim, eu vou colar o plano de ação no quadro de aviso. Ridículo, não tem eficácia assim. A eficácia é você pegar o plano de ação, entregar na mão, seja impresso ou seja via e-mail, né? Entregar para os responsáveis, só. Então, só quem tem acesso ao plano de ação são os responsáveis por aquela atividade, por aquelas atividades, aquele plano em si para a implementação daquela decisão, né? E, claro, alguém que tenha um controle, uma área que tenha controle. O meu primeiro cargo de gerente de divisão foi justamente numa área de controle, numa diretoria, tá? É uma área que se chamava de AGE, e era a divisão de apoio gerencial, tá? E aí a gente fazia isso, a gente fazia toda a parte de orçamento, a parte de eventos, a parte de controle, né? Toda a parte de controle de funcionário, tudo que você possa imaginar em termos administrativos, essa área fazia, e o resto da diretoria trabalhava só na área específica. Por exemplo, uma diretoria de contabilidade fazia a parte de contabilidade, essa área trabalhava com administração. Depois eu fiz um trabalho tão bom, né, nessa parte, não porque, né, porque Deus ajudou e porque eu usei as ferramentas, que eu fui para uma área de ponta também, que era de escrituração, na área de contabilidade, já estava formado em contabilidade, né? Não exercia e passei a exercer, vamos dizer assim. E aí, depois dessa área, também fiz um trabalho bom, fui para a área principal, que era uma divisão de fechamento do movimento diário, fechamento do balancete diário, que sempre foi uma área problemática. Eu fui para lá e até fiquei com esse dom, né? Põe o cara numa área problemática que ele consegue se virar. E por que você consegue se virar? Porque você é bom? Porque você usa a ferramenta, entendeu? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe.
A questão é você usar a ferramenta. Até em processos simples, né, você usar. Claro que você não vai usar, vamos dizer, vou usar um Delphi para ter uma decisão desse tamanho. Não. Você vai usar uma ferramenta para chegar àquela decisão. O principal é esse. Você pode usar uma árvore de decisão, por exemplo, que ela é rápida, né, que você usa em 2 fases do processo, para uma decisão simples, né? A árvore de decisão e o brainstorm numa, né, para gerar alternativa, e a vantagens e desvantagens, que também é rápida, tá? Mas a ideia é o quê? Aí, professor, mas você está... São decisões de menor nível, no nível da tua gerência, da tua divisão. Aí o que você faz? Você, em vez de você tomar a decisão sozinho, você chama os funcionários para participar da decisão. Com isso, eles vão se sentir valorizados, né? Vão, aquele negócio, estamos juntos, né? Estamos juntos de verdade. Você chamou o cara para te ajudar na decisão. É claro que a decisão vai ser sua, é uma decisão consultiva, né? Você vai ouvir todo mundo e, no final, quem vai bater o martelo é você, porque o responsável é você, quem vai ser chamado na chincha é você, né? Então, é aquela brincadeira, você ouve tudo, né, que está na Bíblia, né? Ouve tudo e guarda o que é bom. É isso, você ouve tudo que o pessoal fala, tá? Mas vira no final, você vai tomar a decisão baseada em tudo que você ouviu. Então, divulgou e começou a implementar. Aí começou as atividades. Primeira atividade do plano de ação, segunda atividade, terceira atividade. E aí você vai acompanhar se as atividades estão sendo feitas no prazo. Caso alguma não esteja, você vai entrar em contato com o responsável e falar, fulano, o que houve? E aí vai implementar ações corretivas para que isso volte para o prumo para você terminar no prazo certo. Tá? Então, eu sempre gosto de fazer, eu gosto de transformar as coisas, tentar transformar as coisas em algo simples, né? Não só para você que é aluno, mas também em consultoria. Eu tento trazer... Tem consultor que adora rebuscar, rebusca no jeito que fala, rebusca na quantidade de slides, pega um negócio, 400 slides, né? 200 resolve. Você precisa botar 400 slides para explicar um negócio simples, né? 200, cento e poucos slides resolve. Mas aí você vê essas coisas, você fica assim, puxa... E aí a diferença é que o cara é chamado uma vez, faz uma atrapalhada e não é chamado de novo. O cara, quando vai simples, aquela implementação que ele sugere funciona e ele é chamado de novo. Tá? Eu estou falando isso porque eu sei que alguns de vocês provavelmente vão ser consultores, vão seguir essa carreira. É uma carreira muito legal, né, que você participa do problema dos outros, sem se envolver. Você se envolve, mas não se envolve diretamente, ou seja, não é o teu pescoço, é o pescoço deles. Você vai ajudar a tirar o pescoço deles da forca, né, para resolver os problemas. E aí, com isso, você aprende muito, né? Você aprende, você interage, você conhece gente, viaja, né? Eu já fiz trabalho em outros estados, já fui chamado a fazer em outros estados, tá? Claro que o preço estava incluído, né? O preço da passagem, da hospedagem estava incluído no processo. Então, quer dizer, é muito legal, né? Claro que no início você pena um pouco, você tem que arrumar cliente, mas à medida que o teu trabalho começa a aparecer, né, você é chamado para outros trabalhos, e outros trabalhos, e outros trabalhos, e outros trabalhos, e assim melhora, né? Sempre com formas simples, né? Como eu estou mostrando para você, sempre de um jeito simples, né, a gente chega longe, né? A história da tartaruga. A tartaruga anda devagar, mas ela chega lá embaixo. A lebre às vezes corre, mas tem que parar para descansar, né? Então, às vezes, é melhor andar um pouquinho devagar e chegar do que correr, se estabanar e cair no buraco, por exemplo, né? Se dá mal, às vezes, usar uma ferramenta super complicada e aquilo acabar dando um problema. Então, vamos lá. Avaliar os resultados da decisão. Então, primeiro eu vi o que eu quero resolver, analisei a situação, tá? Verifiquei o que está acontecendo, verifiquei vários aspectos, né? Gerei alternativas, tá? Escolhi a melhor alternativa, implementei a decisão, tá? Aí eu já implementei todas aquelas fases do plano de ação, acabou. Aí, o que eu faço? Morreu? Não, não morreu. O que vai acontecer? Olha só. Então, cheguei aqui, né? Avaliação dos resultados da decisão, previsto, comparar o previsto com o realizado, tá? E verificar o alcance dos objetivos da tomada de decisão. Se eu alcancei aqueles objetivos ou não. Posso ter alcançado, posso não ter alcançado, né? E aí, a partir disso, eu tenho que... se eu não tiver alcançado, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu tiver alcançado, eu não preciso tomar atitude nenhuma. A gente vai ver isso, né? Eu vou voltar num gráfico que a gente botou lá no início, tá? Então, assim que terminar aqui, eu volto lá só para mostrar uma coisa para você. Então, estou avaliando os resultados da decisão. Já terminei o processo. Terminei o processo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar. Será que o que eu queria ao tomar aquela decisão, eu consegui? O resultado que eu esperava foi alcançado, né? Então, vamos lá.
que eu vou fazer? Mais importante, tomar uma decisão frente a alcançar um objetivo é saber se você conseguiu efetivamente alcançá-lo. Tá? Para tanto, faz necessário comparar o que era pretendido antes de tomar a decisão, o objetivo a ser alcançado, o que foi planejado, com o que efetivamente foi feito, foi realizado, confrontando os resultados obtidos, tá? Com os objetivos. Então, você vai comparar os teus objetivos daquela decisão que foi previsto com o que efetivamente foi realizado, foi alcançado. Tá? Então, só para você ver, professor, tudo bem, fiz isso, e aí? Consegui fazer isso, e aí? E aí a gente vai para aquele gráfico que a gente viu lá no início, vamos andar um pouquinho, correr um pouquinho para trás, só para mostrar para você como é que tudo se encaixa, né? De uma forma mágica, vamos dizer assim, tudo se encaixa. Só para a gente ver no início, quando a gente começou a ver o processo de decisão, a gente mostrou um gráfico para você, que é esse aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu identifiquei a situação, diagnostiquei a situação, desenvolvi a alternativa, avaliei as alternativas, escolhi a melhor alternativa, implementei. Morreu aí? Não. O que aconteceu? Comparei, né, o previsto com o realizado, tá? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: atingiu o objetivo? Não. Eu vou identificar de novo a situação, vou diagnosticar a situação, vou desenvolver as alternativas, vou avaliar as alternativas, vou selecionar a melhor alternativa, vou implementar, de novo eu vou avaliar, e aí agora sim eu consegui atingir o meu objetivo. Beleza, fechou. Tá? Aí eu paro o processo. Se por acaso eu não atingir, eu volto de novo, identifico a situação. Tá? Isso se chama, tá? Esse tipo de coisa que a gente está fazendo, se chama uma metodologia realmente. Você trata a decisão não como algo pontual, mas como algo do dia a dia da empresa, dia a dia da sua vida lá na empresa. Tá? Por isso que você tem que, cada plano de ação ele tem que estar bem definido para você não perder, né? Você ficar com isso na mão. E, é claro, a forma de controle, eu mostrei uma para você mais simples, mas esses sistemas que você faz controle de processos, o próprio project, você pode fazer controle por meio dele, né? E várias outras coisas que podem... Lá, por exemplo, onde eu trabalhei, se usava uma variante do project, ou seja, um sistema, né? Como é que é o nome do sistema? Era Clarion, uma coisa assim. Era um sistema até europeu que se usava, que fazia o que o project faz, só que ele era, vamos dizer, com uma amplitude maior para trabalhar em rede, né? É bastante interessante, que inclusive tinha um nome de uma linguagem antiga que eu até conheci. Eu cheguei a trabalhar com Clarion, acho que 6 meses. Foram as primeiras linguagens orientada para objeto que eu trabalhei. E, claro, né, horrível. As primeiras linguagens orientadas para objeto era o bicho, né? Aí depois eu fui trabalhar com linguagem boa, que é Visual Basic e Delphi, tá? Mas antes disso, penei. Então, a gente já viu isso, já vimos isso. Então, chegar onde a gente estava, a avaliação de resultado, tá? Avalia o resultado. Influência. Agora a gente vai ver alguns aspectos, além do que a gente viu, o que pode influenciar uma decisão, tá? Vamos falar um pouquinho disso. Só para a gente... esclarece um pouquinho, pessoal, que eu dou aula em Taguatinga, às vezes eu confundo. A nossa aula vai até 8h40, é isso? É isso, pessoal? Isso, professor. Obrigado. Desculpa perguntar, mas ontem eu dei aula para Taguatinga, então às vezes eu confundo aqui, os horários são um pouco diferentes. Então vamos lá. O processo de decisão é um sistema de relações entre elementos de natureza objetiva, isso é, características de ações e elementos de natureza subjetiva, né? Ou seja, eu tenho coisas objetivas e coisas subjetivas numa decisão. As coisas subjetivas são resultantes do sistema de valores dos atores e definições não muito claras do contexto da decisão. Então, por exemplo, com uma decisão, lembra que eu falei para você que tem 2 tipos de decisão? A programada, que não é o nosso foco, é aquela que você já sabe que vai acontecer, e aquela decisão completamente nova, a decisão não programada, tá? Por não saber, é uma decisão nova, algo que você está tomando pela primeira vez, então sempre vai ter a possibilidade de algo que você que devia ter analisado e não analisou. Tá? Outra coisa, os gestores não estão acostumados com aquela decisão, então eles estão baseando as decisões deles no que eles conhecem, no conhecimento de cada um. Então eles vão sempre buscar, né, um alelo, eu já tomei uma decisão parecida com essa, eu já fiz algo... E aquele tipo de conduta vai, de alguma forma, influenciar ele na decisão que vai tomar. Tá?
Tais elementos são intrinsecamente ligados e não poderão ser esquecidos no apoio à decisão, né? Todo o sistema de apoio à decisão, e quando a gente fala sistema, não está falando só de um programa de computador, tá? Está falando do quê? Da área de informações da empresa, da parte que fornece as informações, do sistema onde essas informações estão guardadas, do acesso a essas informações, da informação chegar tempestivamente na mão de quem tem que chegar, tá? Então, a gente está falando de toda a parte, né, de apoio. Se depois de implementada, depois de escolhida a melhor decisão, como é que eu vou controlar, como é que eu vou saber se eu estou fazendo o que deve fazer. Então, toda essa parte a gente está chamando de apoio à decisão. É o antes, o durante e o depois, né? Ou seja, você facilitar o processo durante, né? Antes de você munir de informações, né? Poder ter as informações necessárias para tomar aquela decisão, escolher as melhores informações, tá? Gerar o conhecimento, né? E aí, com base nisso, durante o processo, você ajudar seu facilitador, verificar a opinião das pessoas, tabular, etc. E, por fim, ou participar do processo, e, por fim, né? Ao você definir, fazer o plano de ação, gerar o plano de ação que complementa aquela decisão, e aí, além disso, acompanhar o plano para ver se está sendo feito realmente e se os objetivos estão sendo alcançados. Então, é muito importante esse tipo de visão, tá? Esse apoio à decisão, né? A gente viu aquele framework, ele fala do processo decisório. Só que o processo decisório tem um depois, né? E tem um antes. Então, essa parte é o quê? Ela está restrita, vamos dizer. Tem um antes, um durante e um depois. Essa parte a gente chama de apoio à decisão. É tudo que está em volta da decisão, que muitas vezes não aparece, muitas vezes não é visto. Tá? Então, algumas questões, só para a gente pensar um pouco, né? O processo de tomar decisão racional, a gente vai falar do que é um processo racional, o que é um processo, né, procedural, quer dizer, um processo que tem uma base processual, né, um processo anárquico, né, e um processo político. A gente vai falar deles no final, só para você entender que existem vários tipos de decisão. A gente está mostrando para você um processo técnico que se enquadra num processo racional ou então uma forma processual de você tomar uma decisão, tá? Então, ou seja, ele está enquadrado nessas duas partes. O político, né, você não tem um formato, vamos dizer assim, inclusive o político é só viés, vamos dizer assim, né? Ele é influenciado por vários outros fatores que não são técnicos. E você tem o anárquico, que muitas vezes é aquele que o cara tem uma ideia e fala assim, vamos por ali. É o Capitão Kirk, né, que a gente brinca. Vamos por ali, vamos fazer aquilo ali. Estou sentindo meu feeling está dizendo que é para a gente fazer aquilo. É claro que o feeling é importante, mas o feeling só leva as empresas para o buraco, né? Então, questões alternativas. Que ações são possíveis, né? Que alternativas são possíveis para resolver aquele problema, para se proteger de uma ameaça, para aproveitar uma oportunidade. A questão das expectativas. Quais as consequências futuras de cada alternativa? Isso é muito importante porque eu acho que eu não sei se eu já comentei nessa sala, mas na época da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, foi criado um projeto chamado Projeto Manhattan, né? Não sei se eu comentei aqui nessa sala. E uma das coisas que o Projeto Manhattan propiciou, dentre outras, tá? Além das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, o primeiro computador, né, que foi o ENIAC, o primeiro computador reconhecido, né, como o primeiro computador mesmo, né, que faz o que o computador hoje faz, vamos dizer assim, era chamado ENIAC, né? É uma sigla. E esse ENIAC, ele foi desenvolvido, ele ocupava 3 andares de um prédio, foi feito, né, de uma forma assim, bastante empírica esse computador, e a ideia era o quê? É você calcular os efeitos da bomba atômica. Então, ele foi criado para calcular os efeitos da bomba atômica. Tá? Depois, claro, ele teve outros usos, mas o principal uso dele era esse. Né? Para você ter uma ideia, tinha válvula de 1,85 m, uma válvula de 1,85 m, foi criada para aquele computador. Até a expressão bug, né? O que foi? Foi um besouro que entrou no meio dos circuitos da válvula e a válvula torrou o besouro. E aí parou tudo, que o besouro deu curto na válvula. E aí o pessoal procurou, o que houve? Que problema foi esse que o computador parou? E aí foram procurando e descobriram que aquela válvula estava parada. Quando tiraram a válvula, viram que tinha um besourão todo torrado no meio da válvula.
Aí, por isso, toda vez que dava um defeito, e agora, qual foi o bug? O besouro entrou aonde? Ficou essa história, e aí, por isso, até hoje, quando dá um problema no computador, o pessoal chama de bug, né? Histórias, mas é interessante. Mas esse computador foi criado para analisar as consequências futuras. E o que aconteceu? Ele não analisou corretamente. Por quê? A bomba foi solta em 2 lugares. Foi solta em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? Nagasaki, ele era num vale, né? É interessante, eu gosto muito de história, tá? Porque a gente aprende muito com a história. Então, Nagasaki era num vale. Então, quando caiu a bomba, a explosão ficou restrita, né? Ficou ali naquele vale, tá? Então, tipo assim, o efeito, o ENIAC bateu o efeito, beleza aí. Foi até uma área menor do que a gente achou que ia afetar. Mas, quando ele soltou em Hiroshima, que era ao nível do mar, né? O que aconteceu? Aquilo se espalhou e fez uma desgraça muito maior do que o ENIAC tinha previsto, tá? Isso aconteceu mesmo, tá, pessoal? Então, foi, vamos dizer, o primeiro fiasco, tá? Claro que teve outros, mas o primeiro fiasco mundial de uma decisão foi justamente esse, foi a decisão da bomba atômica em Hiroshima. Por isso que você quase não ouve falar de Nagasaki. Quando você ouve falar da decisão de Hiroshima, a torta é direito, e todo mundo fala que foi um crime, foi mesmo, tá? Que foi um erro de cálculo monumental. As pessoas achavam que aquela explosão ficaria contida e aquilo espalhou e matou muita gente. E até hoje tem gente que sofre, tem câncer por conta disso, muitos anos depois, né? Dizem que isso era só 50 anos, né? A coisa boa é que a primeira plantinha que nasceu da explosão da bomba atômica chamava-se ginkgo biloba. Quando você está com problema de memória, você pode tomar, porque eles acabaram, por conta disso, analisar a plantinha e viram que ela tinha os componentes que são bons para o cérebro, para a questão da memória, né? Mas só para você entender, se uma decisão que levou assim 5, 6 anos para ser calculada, 5 anos, 4 anos e pouco, quase 5 anos, para ser calculada, deu errado, imagina você usando ferramenta na tua empresa, se as tuas decisões não podem dar errado. Podem, né? A questão principal, qual a consequência futura de cada alternativa? Por quê? Muitas vezes, né, a gente chama de agenda futura. Muitas vezes, aquilo que você previu, eu estou resolvendo um problema, às vezes está gerando outro. É aquela história do remédio, né? Você toma um remédio para dor de cabeça e o remédio está fazendo mal para o teu estômago, né? Tem um remédio, por exemplo, que não vou falar o nome do remédio, que se é um laboratório pode me processar, mas tem um remédio que é para azia, né? Aí um remédio famoso para azia, que você quando tinha refluxo, tomava o remédio. E aí um dia eu estou lendo lá, o remédio já se usava há 10 anos, estou lendo na internet, agora, né, nem leio jornal físico, só leio na internet, acho que você também. Né? Coisas de quem, né, da era digital. Desde 11 anos eu tenho computador, então eu sou da era digital, vamos dizer assim. Então, só para você ter uma ideia, eu leio, né, muita coisa, e aí eu estou vendo aquele remédio, um remédio super famoso, né? Descobriram que o remédio dá, como é que é o nome? Cria demência. Você tomando aquele remédio com frequência, ele deixa faltar um negócio no cérebro e pode criar demência. Aquilo está aprovado, já era usado há 30 anos, 20 anos, descobriram agora que aquilo é um dos causadores da demência, né? É um absurdo, né? Aí quiseram tirar o remédio vamos dizer, em alguns países já não é mais vendido por conta disso, né? No Brasil, não sei se ele é vendido, eu não tomo, né? Não sei se ele é vendido, mas até bem pouco tempo era, tá? Então, o que acontece? Às vezes, você cria um remédio para resolver um problema e esse remédio causa outro problema. Então, às vezes, você toma uma decisão para resolver algo inerente e aquilo ali causa um outro problema para a empresa e, às vezes, o problema que ele causa é maior do que o que ele resolveu. Por isso, aquela análise que a gente viu lá em cima, ela tem que ser feita com ferramenta, ela tem que verificar vários aspectos para justamente você não incorrer depois numa consequência prejudicial de uma decisão, tá? Então, a questão da expectativa, a questão da preferência, qual o valor para o decisor das consequências associadas a cada alternativa? A questão do valor, né? Eu sempre falo que hoje as empresas não trabalham mais para vender um produto, para vender um serviço. Elas vendem um valor, né? A mesma coisa, quando você toma uma decisão, o principal da decisão não é resolver aquele probleminha, não é só proteger da ameaça, não é só aproveitar a oportunidade, é o valor que aquilo gera para a tua empresa, tá? Muitas vezes você toma uma decisão inédita, né? Você vê o caso da Apple.
Por que a Apple fez tanto sucesso? Porque ela desbravou. Se você acompanhou, se você viu um filme chamado Pirates of Silicon Valley, né? Os Piratas do Vale do Silício, você viu esse filme e você viu que a Apple ela passou 15 anos de depressão, vamos dizer assim. Quando começou a depressão delas, acharam que o problema era o Steve Jobs, demitiram o Steve Jobs da própria empresa dele, né? Imagina. Aí ele foi para a Pixar, fez sucesso na Pixar. O cara, quando é bom mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Ele volta 15 anos depois, lança o iMac e arrebenta o mundo, né, com uma inovação. Agora, é claro, pagou o risco, o preço do risco, né? O que ele fez? Ele usou uma estratégia, na época, usou o iMac em colégios. Pegou o iMac e doou para vários colégios públicos americanos. A criança via, por que esse aqui é tão bonitinho, do meu pai é feio? Aí, o que aconteceu? Acabavam os pais comprando aquele micro para casa, e foi um grande sucesso, foi um grande boom. Tudo isso saiu da cabeça, né, do Steve Jobs, já estava com isso tudo planejado. Se eu voltar, vou fazer isso, ou então, se eu puder criar uma outra empresa, eu vou fazer assim, mas aí precisa de capital, né? Ele estava juntando capital para fazer isso, e aí o Bill Gates compra uma parte da Apple, e aí chama, põe ele de volta no lugar, e aí você viu, hoje você tem, a maioria das pessoas no mundo, né, nos Estados Unidos, no mundo, tem um iPhone por conta da volta desse cara, né, do cara brilhante para lá. Então, a questão é, qual o valor que a tua decisão vai gerar para a empresa? Qual o diferencial, tá, de tomar a alternativa A em vez de tomar a B? Tá? As duas resolvem o problema, mas uma resolve com menos consequência que a outra. Uma resolve de uma forma diferenciada. Tá? Isso é importante avaliar também. A questão da regra de decisão, tá? Como será feita escolhas entre as alternativas, termos de valor, a importância das suas consequências. Lembra que eu falei? Você tem aspectos racionais, aspectos objetivos, mas também tem aspectos subjetivos, né? Muitas vezes você adequa um modelo à cultura da empresa, você adequa o modelo à forma que os gestores tomam decisão, né? Eu acho que, não sei se eu contei, eu tive um chefe, que esse chefe ele era muito, como é que eu posso dizer, bravo, né? Muito assim, ele vivia irritado, tanto é que ele morreu há pouco tempo, ele é quase da minha idade, ele morreu há pouco tempo com um infarto fulminante, porque ele sempre viveu assim, com raiva, sabe, correndo atrás, era um cara assim, sempre tenso, né? E eu me dava bem com ele, por quê? Porque eu sabia que a forma de apresentar as coisas, né? Eu analisei, levei umas catracadas, aí eu vi que esse cara, ele gosta tudo explicadinho. Então, eu vou apresentar. Aí o que aconteceu? Eu fazia um programa, na época eu era programador, fui fazer um programa, e aí, em vez de fazer o programa todo fechado, né, eu fazia duas versões, fazia todo fechado e uma toda aberta, para mostrar o que o programa estava fazendo. Então, eu fiz um programa que ele lia, né, um arquivo, separava os clientes, né, por CTEX, por grupos, e aí gerava um arquivo para tarifa. Esse programa, o que acontecia? Ele lia um arquivo, né, do Mini, que era do Cobra 500, pegava aquele arquivo, transformava em padrão micro, transformava em DBF, trabalhava dentro do Clipper aquilo, ele gerava um outro arquivo em padrão DB, né, DB2, e aí o COBOL, né, o grande porte, puxava o arquivo DB2 e ia e fazia os débitos das tarifas. Foi um programa bacana, uma ideia que eu tive, funcionou na época, foi muito legal, né? E aí o que aconteceu? Eu queria mostrar esse programa para o meu chefe, né? O que você está fazendo aí? Isso aqui. E eu trouxe a versão aberta. Só que a versão aberta, ele mostrava as telas, o que o programa estava fazendo, e demorava, né? Pô, esse programa está demorando muito, isso aqui, lá. Eu falei assim, eu fiz essa versão que esse cara entendia de programação, para te mostrar como é que funciona. A versão que vai sair para o público é essa. Aí mostrei para ele outra versão, era só clicar o botão e fazer aquilo que demorava 1 minuto para fazer, fazia em 10 segundos, porque não mostrava nada para o usuário. E aí ele ficou assim, não, beleza. E o que acontecia? Eu fiz isso umas 2, 3 vezes e parei de fazer, porque ele já não me perguntava mais, porque ele sabia esse cara, né? A ideia é o quê? Você se adaptar à gerência que você tem. Em vez de você querer que a gerência faça o que você quer, o que ela te entenda, procure entender, né? Procure entender o seu público, procure entender os seus funcionários, procure entender quem está acima de você, procure entender os seus colaterais. Se amanhã você for dar uma consultoria, passa uns 2, 3 dias tentando entender a situação. Não chega logo, eu resolvi, trouxe aqui, né, vou resolver teu mundo. Não é assim. Você tem que entender a cultura para saber o que você aplica. A mesma coisa no dia a dia da empresa. Você tem que saber, você chega numa empresa, às vezes você é contratado como gestor, a ideia, por exemplo, por que muita empresa contrata o cara como estagiário? Porque como estagiário, ele ainda não decide, mas ele está aprendendo, ele está sentindo a cultura da empresa, sentindo os valores,
vendo como é que é o processo decisório. Aí amanhã ele vira um gestor, ele sabe, né? Essa é a questão, tá? A chave é você se adaptar, né? À regra de decisão da empresa, tá? Coisas que podem influenciar a tomada de decisão. Então, a cultura organizacional influencia, os aspectos inerentes ao trabalho, né? Como é feito o trabalho. Uma empresa que é muito burocrata, que tem tudo normatizado, das empresas que são mais família, mais soltas, que tem a questão da confiança, né? Ou seja, como é que você vai isso aí influenciando a decisão. O estado de saúde, eu tive crise renal, né? A minha última crise renal, eu fiz uma litotripsia. E a litotripsia foi marcada de manhã, no dia que eu tinha uma decisão importantíssima para tomar. Né? Algo assim fundamental, a implementação de um negócio que eu trabalhei durante meses. O que eu fiz? Eu fiz a litotripsia de manhã, eu tinha 3 dias de descanso em casa, tomei um remédio cavalar de dor e fui trabalhar. Cara, foram as piores decisões da minha vida aquele dia. Quase que eu rodei, porque eu estava grogue com remédio, não estava rendendo o que eu devia render. Foi terrível. Então, o estado de saúde ele influencia muito. Às vezes o cara está com raiva, ou ele está com dor, e aí, por conta da dor, ele acaba não tomando os passos todos, não tendo o cuidado que ele precisava ter. Às vezes, até na forma de falar, ele acaba falando mais rispidamente com alguém. Então, é interessante analisar o estado de saúde. Quando você não está bem, eu aprendi. Depois daquele dia, graças a Deus, não teve um problema maior. Eu estava com dor eu fico em casa. Arrumo um atestado, alguma coisa, fico em casa, né? Vou no médico, arrumo um atestado no sentido correto, tá? Vou no médico, doutor, estou com dor aqui, dá um remédio aí, me dá uma licença de 1 dia, 2 dias. Porque o que acontecer? Se você trabalhar assim, você pode se prejudicar e às vezes prejudicar a empresa, tá? Então, o estado de saúde importa muito. Concorrência, às vezes as empresas fazem as coisas porque os concorrentes estão fazendo e a estrutura do concorrente é diferente da tua estrutura, então você não pode fazer, tá? A família, às vezes a família influencia a pessoa a tomar uma decisão. Os colegas e amigos também influenciam. Os subordinados, né? Isso influencia demais, tá? As previsões econômicas, olha, vem uma crise aí, então não vai fazer nada, vem uma crise, né? Grupos e instituições comunitárias, às vezes uma igreja, né? Até eu não sei se eu comentei, acho que eu já comentei com vocês, teve um caso, eu como gestor, né, que um funcionário que não era meu funcionário, depois passou a ser, né, ele chegou reclamando de uma decisão, ele falou mal de 2 gestores, e um cara que não gostava dele resolveu contar para o cara que ele tinha falado mal, que ele tinha feito isso, e aí o diretor ficou com tanta raiva que queria acabar com ele, queria transferir ele, tirar a comissão dele, coisas assim pessoais mesmo, tá? É uma coisa até que a gente diz que você tem que levar a coisa profissionalmente, não pode ser assim. Mas ele pode, né? O diretor podia, e aí ele, vamos fazer isso, vamos. E aí veio para mim, falou assim, não, quero que você faça um documento aí, já punindo o cara. E eu falei, não é assim, a regra é você chamar o cara, fazer uma reunião, depois fazer uma segunda reunião, dar uma chance, fazer uma segunda reunião com ata. A terceiro procedimento é fazer a interpelação. Não, você vai fazer porque eu estou mandando. E eu peitei, eu falei, não vou fazer porque eu estou botando o meu na reta e o seu. E eu mostrei, não, tem que ser assim, não pode ser desse jeito que você quer. Ele estava com tanta raiva, cara, ele ficou com raiva de mim, mas depois ele me deu razão. Porque outro caso, com outra pessoa, o cara fez o que ele queria fazer, né, o outro diretor, e o que aconteceu? O diretor foi processado, deu um maior rolo, o cara foi demitido por justa causa. O diretor foi demitido por justa causa, tá? Porque o cara provou que foi assédio. E pior, ia me envolver. Né? Quer dizer, eu não entrei nessa, justamente por questões, né, religiosas, questões que eu acho que aquilo que você planta, você colhe. Então, eu não vou plantar coisa ruim para não colher coisa ruim. Né? Então, mas são filosofias de vida que a gente traz. Né? E a parte de educação e treinamento, que isso muitas vezes acelera uma decisão, porque você sente seguro para tomar uma decisão, e muitas vezes retarda uma decisão. Por quê? Porque em vez de você ser afoito para decidir, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer, tem que acontecer, e aí você toma uma decisão melhor. Tá? Então, isso tudo pode influenciar a decisão, influencia. Tá? Processo de apoio às decisões. O processo de apoio à decisão não trata apenas da aplicação de modelos pré-definidos, mas sim da construção de um modelo próprio para cada situação. Então, cada situação que você tem, uma situação grande, né, complexa, você vai criar um modelo com as ferramentas mais apropriadas para resolver isso. Tá? A partir dessas interações entre elementos e subsistemas, vai emergir gradativamente uma nuvem de elementos primários de avaliação,
sendo alguns como normas, outros como objetivos, fins a atingir e outros como características de ações de caráter objetivos a serem feitas. Tá? E tais modelos gerados podem, posteriormente, em decisões semelhantes, né, você pode utilizar para resolver essas decisões semelhantes, né, ou, claro, com os devidos ajustes específicos de cada decisão. Tem até esse bonequinho, tá vendo? Ele está ajustando um fluxo de decisão baseado nisso. Um fluxo já existente, ele está ajustando para resolver outros problemas. Tá? Esse fluxo, eu acho que os primeiros são mais difíceis de construir, mas com o tempo você constrói com o pé nas costas, literalmente. É muito fácil, tá? Porque você se acostuma a usar as ferramentas, aquilo faz parte, passa a fazer parte do seu dia a dia, né? Ué, você tem apresentação segundo horário? Ah, tá, beleza, tudo bem, tranquilo. Boa ideia, né? Boa ideia. Então tá. Beleza, então, seguindo aqui, pessoal, está quase acabando, falta bem pouquinho, tá? Então, você tem, por exemplo, o ambiente decisional, o ambiente da decisão, ele é composto de atores, tá? Cada ator tem o seu sistema de valores próprios, tá? E de ações, né? Que são coisas que você vai fazer, que você teria que fazer. Essas ações, elas têm representações, né? Que podem ser representações, como que diz assim, positivas e negativas. Então, você pode ter uma ação que ela tem uma causa, tá? E uma consequência, tá? Então, essas causas e consequências, elas têm que ser avaliadas, porque isso pode gerar, tá? Essas causas e consequências é que vão dar as características das ações, mas as consequências podem gerar problemas maiores até do que o problema que você está resolvendo, né? E esses atores vão criar objetivos que vão interagir com essas características e aí gerar o que a gente chama de nuvem de elementos primários de avaliação, tá? Essa é uma posição do Banner e do Costa, né, no trabalho que eles fizeram, muito interessante, que é mais ou menos um resumo de tudo que a gente está falando até aqui. Eles estão resumidos nesse desenho, né? Então, é bastante interessante, que são esses aspectos, além do processo decisório, né, a gente está vendo os outros aspectos que fazem parte da decisão e que não são assim quantificáveis tão facilmente, mas que a gente tem que saber que eles estão ali, que eles existem, tá? Então, continuando aqui, a redução significativa dos aspectos subjetivos das decisões inerentes aos gestores, influenciados pela cultura organizacional, tendem a melhorar a qualidade das decisões empresariais. Mas se você toma as decisões de acordo com a cultura, as pessoas te aplaudem. Se você toma uma decisão polêmica, as pessoas, se der certo, te aplaudem. Se der errado, vai todo mundo te vaiar. Tá vendo? Que loucura, esse cara não sabe o que faz. Então, você acaba sendo incentivado a tomar decisões de acordo com a cultura da empresa, né? Ou seja, é mais fácil você tomar decisões assim, que todo mundo aplaude, o pessoal te ajuda a tomar. Mas, às vezes, você é obrigado a fazer alguma decisão mais radical, né? E aí você tem que ter segurança, tem que usar os métodos corretos para não ser questionado depois, tá? Como toda decisão apresenta algum tipo de risco ao ser implementada, a redução dos aspectos subjetivos confere maior segurança ao gestor e à empresa, aquilo que a gente já comentou, tá? Aspectos diversos quanto aos processos decisórios, a gente está terminando, viu, pessoal? Falta bem pouquinho para terminar. Eu falei para vocês que o que a gente tratou aqui tem a ver com o modelo racional, principalmente, e também com o modelo processual, tá? E o que é isso? Só para você ver aqui. Você tem duas coisas que envolvem a decisão. A ambiguidade ou conflito quanto aos objetivos. Você pode ser uma baixa ambiguidade, ou seja, os objetivos estão bem claros, ou uma alta ambiguidade, não sei bem os objetivos, né? Você pode ter uma baixa incerteza técnica com relação ao que você está aplicando, tá? Ou uma alta, né, incerteza técnica de acordo com o que você está aplicando. Então, por exemplo, às vezes você tem uma decisão, tá, que você sabe os objetivos, estão bem claros para você, e você já tem regras, rotinas e programas de desempenho, ou seja, lembra aquela decisão que você tomou que tem uma parecida. Então, você pode aplicar esse teu modelo racional, que funcionou com uma, racionalmente vai funcionar com a outra, com pequenas adaptações, tá? Agora, você tem, às vezes, coisas completamente inéditas, decisões que você tem que tomar, que é algo novo para a empresa. A empresa nunca tomou aquela decisão, de repente, outras empresas que você conhece também não tomaram, então você não tem por onde sair, não tem por onde ir, né? Então, você tem uma incerteza técnica. Qual a melhor técnica para usar? Não sei. É uma coisa completamente nova. Eu vou tentar as que eu conheço. Às vezes, as que eu conheço são insuficientes, né? Eu sempre falo, quanto mais certeza você tem, mais ferramenta você tem que usar, tá?
Em vez de você usar 2, usa 3, usa 4, no mínimo 2, né? Usa 3, usa 4, mas para te dar mais segurança naquela decisão, né? Quanto mais ferramenta você utilizar, mais vieses você vai ter, né? Ou seja, você vai reduzir, mais visões você vai ter e você vai reduzir a questão do viés, né? Do direcionamento da decisão. Então, interessante. Às vezes, o modelo processual é necessário quando você tem algo completamente inédito, como eu falei, e o modelo racional quando você tem uma ideia do que é. É algo novo, né? Não uma decisão que você já tomou, mas ele é parecido com outro tipo de decisão, então dá para você ter uma base racional para agir. Os piores casos, e eu já vivenciei os dois, tá? Não fui... Eu era subordinado na época. A questão do modelo político, tá? Entrou determinado partido político aí no Brasil, não vou citar qual, mas você já deve imaginar, que botou um bolão de gente desqualificada em cargos de alta patente. Tá? E o que acontecia? Essas pessoas decidiam politicamente as coisas. Né? Pessoas decidiam assim, tem que fazer o que fulano falou para fazer. Mas o que fulano falou para você fazer está errado. Mas eu vou fazer, porque ele que me botou aqui. Então, a decisão era política. Tá? Ou seja, os objetivos e interesses são conflitantes e a certeza sobre apenas sobre abordagens e principalmente sobre os resultados preferidos. Eu sei onde eu quero chegar. Né? Mas e o problema? Eu quero chegar ali, eu quero fazer porque fulano pediu para eu fazer, eu vou fazer o que ele mandou. Tá? Depois você vai preso, mas faz o que o fulano mandou. Né? Eu conheci um caso até esse estilo. O cara foi preso, tá? Uma pessoa lá que trabalhou comigo no banco, o cara foi preso porque tomou uma decisão assim política e depois, né, quando o governo enfraqueceu, voaram em cima dele. Vem cá, cadê o processo para tomar essa decisão? Não tem. Processaram ele. Foi preso. Tá? Depois foi solto, né? Mas ficou um tempo preso. E o modelo anárquico, que é o pior modelo que tem, aquela empresa que eu trabalhei em Curitiba era modelo anárquico, né? O objetivo é ambíguo, né? Não sei bem onde eu quero chegar, eu quero melhorar, vou fazer para melhorar. E o processo para atingir os objetivos são obscuros. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? E pronto. Tá? Então, quase acabando, pessoal. Alguns fatores que podem influenciar as decisões: qualidade dos produtos e grau de satisfação do cliente, grau de diferenciação, estrutura de preço dos produtos oferecidos aos clientes, fluxo de caixa, disponibilidade de capital, capacidade de produção, rotatividade da equipe, fornecedores versus disponibilidade de matéria-prima, tendência de crescimento econômico, tendência do seu setor, aspectos legais, regulamentadores, impostos, participação no mercado da empresa e seus principais concorrentes, disponibilidade de estrutura logística. Tá? Isso tudo influencia muito a decisão da empresa. Fatores também podem também influenciar as decisões. As variáveis exemplificadas anteriormente podem ser utilizadas e classificadas de acordo com seus níveis de importância para aquela empresa, né? Aquilo que a gente viu aqui, tá? Ela pode ser classificada, determinada empresa, aquilo é mais importante, para outra empresa não é tão importante assim. Por exemplo, impostos. Para uma associação, né, que é isenta de vários impostos, talvez os impostos não façam tanta diferença assim. Já para uma empresa que trabalha com, por exemplo, cigarro, o imposto faz muita diferença, porque grande parte do valor é imposto, né? Que ele é proibido, porque faz mal à saúde, tem uma série de problemas, né? Exemplo. Então, as variáveis exemplificadas, né, podem, e aí, de acordo com seus níveis, e demonstram algumas características organizacionais do mercado, do microambiente e do macroambiente. Assim, reforça-se a importância da análise da situação, aquela primeira fase, a fase de obtenção das informações da situação, diagnóstico e análise do processo de tomada de decisão, devendo essa incluir aspectos do ambiente interno e externo, tendo por objetivo comparar a situação atual e o seu ambiente com o estágio desejado. Tá? Com isso, desenvolver uma estrutura de decisão que é fundamental para o tomador de decisões, seja de nível estratégico, tático ou operacional. Armadilhas do processo de tomada de decisões. Eu queria chegar aí, a gente está no penúltimo slide, tá, pessoal? Só mais um slide, depois desse acabou. Então, na tomada de decisão, o gestor precisa assegurar-se diversas incoerências e erros não sejam cometidos. Porém, resoluções inadequadas podem ocorrer no processo decisório em função da baixa qualidade das informações ou se esse processo for mal conduzido. No sentido de má condução do processo pelos gestores, existem algumas armadilhas, são 3 armadilhas principais, que a gente vai falar disso, e com isso a gente fecha o assunto do processo de decisão, tá? Que é, sobretudo, a ancoragem, que é o gestor pegar a decisão e ancorar num fator só, tá? Não é algo que ele acha, não, por causa disso eu vou tomar a decisão tal. Ele não analisou o resto, tá? Aceleração, toma a decisão mais rápida por causa de algum fator também, ou no excesso de confiança. Ele não analisa,
eu já fiz, já aconteceu isso comigo no passado, deu certo, vou fazer de novo, tá? Só que a história do rio, né? Quando você atravessa o rio uma vez, a água era de um jeito e você era de outro. Passa um tempo, você atravessa o rio de novo, a água não é mais do mesmo jeito e você também não é mais a mesma pessoa que atravessou o rio antes. Então, o excesso de confiança é um problema. São os 3 principais problemas. Só explicando rapidamente, o que é ancoragem? Uma vez que a mente pode atribuir pesos desproporcionais aos critérios estabelecidos ou à informação recebida, pode distorcer a análise. Tais aspectos podem criar padrões mentais que tendem a criar âncoras durante o processo decisório, induzindo o decisor a avaliar equivocadamente outras opções que seriam melhores. Tá? Então, ele escolhe mal a alternativa por causa da ancoragem. Tá? Aceleração do processo. Por vezes, após surgirem algumas evidências que o instinto ou a intuição apontam como sendo a melhor escolha, o decisor logo resolve a questão, decidindo antes de analisar ou de concluir as demais etapas do processo, acelerando a tomar a decisão. A pior coisa que você pode fazer é, no meio do processo de tomar a decisão, falar assim, não, tem que tomar a decisão rápido. Que lembre-se o seguinte, você vai ser pressionado a tomar a decisão rápido. Então, quem está acima de você, ou o mercado, vão te pressionar a tomar a decisão errada. O problema é que quando você toma a decisão errada, aí o problema é seu. Antes de você tomar a decisão, o problema é dele, que está mandando você tomar a decisão. Quando você toma a decisão, passa a ser um problema seu. Então, a ideia é, quando você tomar a decisão, esteja bastante seguro. Não queira cair num problema desse. E o último problema é excesso de confiança, que é o pior de todos. Tá? Diz, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Então, é verdade. Quando o cara está, me acho, ferrou. Tá? Acabou. Experiências anteriores do gestor podem gerar um excesso de confiança do tipo, deu certo antes comigo, vamos fazer isso novamente. Pessoal, acabamos a disciplina. Tá? Toda a matéria da nossa ementa foi dada. Tá? Então, conseguimos acabar. Ficaram 3 minutos. Eu vou disponibilizar para você a correção desse exercício aqui, tá? De planejamento, que tem um planejamento de uma negociação de compra. Tá? Só para a gente falar rapidamente da resposta, você pode ler depois o enunciado. Tá? A ideia, né, a resposta bem comentada, né? Você vai se basear nesses 3 slides, tá? No slide que tem o planejamento simples da negociação, no slide que tem as margens de negociação e no slide que tem as abordagens mais utilizadas. Tá? Você vai se basear nesses 3. E aí você vai responder. A resposta havia necessidade de abordar os 6 aspectos fundamentais do planejamento básico, colocar na mesa a argumentação, né, que é o raporte, quais interesses envolvidos, valores envolvidos, lance inicial adequado, piso mínimo, máquina, MAPAM, margem de negociação, definir cenários, sendo alguns desses solicitados também no enunciado. Nesse sentido, a primeira fase, verificar os objetivos. Na preparação da argumentação, seria realizar uma pesquisa sobre geradores daquele tipo, lembra que foi a compra de um gerador que a empresa precisava para entregar os produtos que ela já tinha vendido. Tá? Então, negociações com aspectos de venda anteriores fornecidos pelo fornecedor, prepararia um raporte comentando aspectos do produto a ser adquirido de sua empresa, sem entrar no aspecto da necessidade de aquisição urgente de equipamento, que se fizesse isso, já era, né? Seria cair na mão do cara. Você não podia comentar isso de jeito nenhum. Por esse motivo, se escolheu a abordagem estratégica de isolar, uma vez que não se quer falar de um aspecto importante de negociação, se admitido também o uso do fatiar, eu vou falando aos poucos, que você pode falar isso só no final, quando você for falar, depois que você define o preço, para acelerar a entrega, né? Sendo também admitido fatiar ou surpresa, deixando esse aspecto para ser falado no fim, em último caso, entrega urgente devido à necessidade do uso da máquina, uma vez fechados os valores, apenas no sentido de reforçar que o equipamento chegasse o quanto antes. 2, quanto aos interesses principais envolvidos, há a necessidade de aquisição do gerador pela empresa negociar bem e a entrega pelo prazo inferior de 5 dias. O interesse do vendedor seria de vender a máquina restante de seu estoque, a última máquina restante de seu estoque. Pessoal, quem quiser ir embora, são 8h40, quem quiser ir embora pode ir, tá? Já está liberado, já deu presente, não deu presente, saia. Se você quiser continuar comigo, acho que mais 2 minutinhos a gente termina, tá? 2 minutinhos, no máximo 3, a gente termina. Esse exercício deve cair bem semelhante lá na nossa prova, então acho que valeria a pena ficar 2 minutinhos aí, considerando até que vocês, alguns alunos chegam um pouquinho atrasados, né? Então tem aluno que não, né? Agora, se você quiser ir embora, pode ir embora, tá? Então, só para comentar, né, quanto aos limites de margem de negociação, faltou definir primeiro lance, a oferta inicial do comprador, conforme solicitado, sendo sempre um valor mais baixo que a MAPAM, lembrando que é a visão do comprador, tá? Porém, não baixo demais, poderiam ser, por exemplo, 32, né, com um valor inferior a 35 mil, que seria o valor de mercado, né?
Mapan, visão... perdão, valor inferior a Mapan, porque a Mapan é onde eu quero chegar, eu estou comprando, né? Então, 32 mil com valor inferior para você conseguir chegar nos 35. Devendo colocar no lugar da outra parte, a fim de não ofender com a primeira oferta, fazendo que se retire da negociação. Porém, abaixo, por seu comprador de sua Mapan, para ter o espaço até chegar até ela. No caso do exercício, o negociador pode definir a sua Mapan, alvo da negociação em 35, a máquina 40 mil, ponto de recuo 42. A penúltima fase, isso aqui é fixo, tá? O primeiro lance, qualquer coisa abaixo de 35, eu dei como certo, tá? Se foi 35 ou acima, está errado, tá? Algumas questões estavam. A penúltima fase é a definição de possíveis concessões ou moedas de troca, deve-se planejar quais concessões pode oferecer, quais poderiam ser aceitáveis, caso a outra parte faça também, exemplo, concessão, pagamento a prazo, transporte de máquina, né? Moeda de troca, custo de operação da máquina, espaço para exposição, etc. Não haverá negócio se o valor for igual ou superior a 42 mil, que é o ponto de recuo, é o mínimo, ou seja, nem com concessão, nem com ponto, nem com moeda de troca você chega lá, abaixo do ponto de, ou no caso acima, né, do ponto de recuo. Por fim, né, por último, faltou definir o cenário, buscando ressaltar a importância da empresa compradora no local de negociação, deixando certificações obtidas, referência e clientes importantes à vista do outro negociador, sobretudo buscar um lugar onde pudesse ficar à frente do outro, uma vez que foi solicitado, agendado que o vendedor viesse à empresa compradora. A questão pedia também um plano B, tá? Que não faz parte do processo. O plano B é uma sugestão do aluno, né? Eu botei algumas possíveis, seria caso toda a negociação falhasse, se poderia, por exemplo, buscar um fornecedor em outra localidade, oferecendo transporte ou terceirizar a produção vendida. Os demais exercícios todos já foram corrigidos, né? Só faltava esse. Tá? Esse eu deixei até a hora final, porque tinha aluno que estava devendo, tinha uns alunos que tiveram um acidente, né? Teve um aluno que teve um acidente, teve outro que estava doente, e aí eu posterguei até segunda-feira para ele entregar, eles entregaram, né? E aí eu só quis deixar para o final, até porque eu vou liberar isso para você, você vai poder consultar depois, né? Se você tiver alguma dúvida, até semana que vem, pode mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou me ligar de tarde. Às tardes eu sempre estou disponível, eu dou aula de manhã e à noite. Então, me liga à tarde que a gente conversa, ou então manda um WhatsApp, ou, né, manda um e-mail. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tá? Gosto muito dessa turma. Tá? Grande abraço para todos. Obrigado, né, por tudo. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E a gente se vê na nossa próxima aula, que é a prova, tá, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Se você não deu presente, dá presente agora, porque eu vou parar de gravar. Tá legal? Então, dê um presente agora para não... Muito obrigado. Eu que agradeço vocês estarem aí. Obrigado, porque você sabe que eu gosto da aula, né? E gosto de trazer um pouco da minha experiência também e aprender um pouco com vocês. Às vezes eu me ressinto um pouco que vocês ficam meio calados, né? Tinha que falar um pouquinho da experiência de vocês também, que é muito interessante, tá? Bom final de semana para todos, boa noite, durmam bem. Quem for jantar, bom jantar, né? E a gente se vê na nossa próxima aula já com a prova, tá legal? Grande abraço, bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado, Roida, obrigado por tudo aí. Boa noite, grande abraço a todos. E eu fico até o último aluno sair, né? O último aluno está aí, não é só o último celular ligado, não, né? O último aluno que está aí efetivamente. Tá, uma dica que eu dou, viu, pessoal? Procurem fazer a prova com computador, tá? Porque teve um aluno que foi tentar fazer no bom final de semana. Tentou fazer com o iPad, e é bem parecido de fazer com o celular, e parece que não teve uma boa experiência, não. Então, porque tem questão discursiva, né? Então, a sugestão que eu dou para você